Vamos abrir nossas Bíblias em Miqueias, capítulo 6. Esse é o texto principal, vou chamar, eu ia chamar mesmo o Emílio. Pode vir, por favor. Aqui, nós vamos ler esse texto. O Emílio, na verdade, eu fiz questão até de... Eu sei que os Sampaios conhecem ele, então tem a metade da igreja já conhece. Ele é Sampaio, né? Mas alguns não conhecem, o Emílio é um irmão nosso, muito querido, lá de Itaquera. Aliás, eu vou até falar, antes de convidá-lo, eu perguntei para a Maiara, a filha dele, ele é pai da Maiara, marido da dona Deusa, agora me deu branco. Cleide, desculpa, Cleide, dá um branco, Fernando. Então, eu perguntei para a Maiara, você pai prega? Ela falou assim, ele prega, ele dirige cântico, ele dirige assim, faz tudo. É homem assim. E aqui o chamado pastor, né? Pois é. Mas também, no meio, como é que você vai ser lá de pastor? Pois é, paletó. Pois é, então é uma alegria a gente recebeu. Eu sei que alguns irmãos não conhecem, então está apresentando o Emílio, nosso irmão que vai fazer a palavra hoje. Eu vou ler o texto e aí fazer a oração. Miqueias, capítulo 6, versículo 8, que diz: Ele já mostrou a você o que é bom, e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Vamos ficar em pé e vamos ter a nossa oração. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, entre tantas coisas que fazemos aqui quando nos reunimos, ó Deus, para ouvir a palavra do Senhor. E sabemos, ó Pai, que essa palavra irá encher o nosso coração de alegria e de esperança. Essa palavra também, ó Pai, irá nos disciplinar. Essa palavra, Pai, irá nos mostrar como lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. O caminho, ó Pai, que nós precisamos seguir. Por isso, ó Pai, pedimos ao Senhor que abençoe Emílio nesse momento, que tudo aquilo, Pai, que ele planejou, que o Teu Santo Espírito, Pai, fale através dele na vida de cada um de nós. E abra os nossos corações para não somente compreender, mas especialmente, Pai, termos o desejo de praticar a Tua palavra. É o que pedimos ao Senhor e agradecemos no nome santo de Jesus, que morreu por nós. Amém. Amém. Bom dia a todos. Obrigado pelas palavras. Obrigado também pelo convite de vir até aqui pregar a palavra de Deus para nós. E será um prazer muito grande para todos nós ouvir a palavra de Deus e, sobretudo, praticar ela nas nossas vidas. Amém? Eu tenho um prazer muito grande de conhecer você e tenho prazer também em rever aquelas pessoas, aqueles irmãos que eu já conheço e são maravilhosos. Todos nós somos maravilhosos para o Senhor. Obrigado. E eu escolhi aqui um tema tirado aqui do livro de Miqueias. 3 coisas que Deus pede de nós. Se você estiver falando baixo, você levante a mão aí que eu tento erguer mais a voz, tá bom? Aí a gente pode perguntar, mas só 3 coisas que Deus pede de nós? 3 coisas aqui nesta mensagem. Deus pede muito de nós. Ele quer que façamos a sua vontade constantemente, inclusive. E isso, a questão de fazer a vontade de Deus, precisa ser algo que a gente deseja constantemente. Sempre. Todo cristão, todos nós cristãos precisamos desejar sempre fazer a vontade de Deus. E quando, com o nosso esforço, com os nossos esforços, melhor dizendo, nós podemos fazer a vontade de Deus, e quando nós fazemos a vontade de Deus, nós seremos abençoados. Mas aqui não se trata de uma troca. Senhor, eu faço a sua vontade e em contrapartida o Senhor me abençoa. Não. Nós fazemos a vontade do Senhor e Ele irá nos abençoar, acrescentar mais bênçãos nas nossas vidas, porque nós já somos abençoados por Deus. Só o fato da gente receber a salvação gratuitamente já é uma bênção de Deus para as nossas vidas.
E aliás, Jesus nos ensinou, nos ensina no Evangelho de João, na sua oração, que nós devemos sempre fazer a vontade de Deus, ou pelo menos pedir que seja feita a tua vontade. Na oração de Jesus ele nos ensina. Eu gostaria aqui de fazer uma pergunta para nós. Será que nós estamos fazendo a vontade do Senhor nas nossas vidas? No dia a dia? Na nossa vida como cristão? Fazer a vontade de Deus envolve submissão a Deus. Eu não sei medir o grau de submissão que você tem para com o Senhor. Somente duas pessoas podem medir o grau de relacionamento, de intimidade que você tem com Deus. A primeira pessoa é Deus. E a segunda pessoa é você mesmo. Ou você mesmo. Eu não sei medir o grau de submissão, de intimidade que você tem com Deus. Mas você sabe. E Deus sabe como é que nós estamos com Deus. Aqui o profeta Miqueias, ele exerceu o seu trabalho no mesmo período do profeta Isaías. O Miqueias era contemporâneo ao Isaías, isso por volta do ano 750 a 686 a.C. Dizem comentaristas, baseado em Jeremias no capítulo 26, o verso 19, que o Miqueias ele produziu arrependimento no rei Ezequias. Olha como a mensagem de Deus é forte, é poderosa. Então, dizem esses comentaristas, né, que o profeta Miqueias, ele produziu, com a sua mensagem, a mensagem de Deus, produziu arrependimento no rei Ezequias. E nesse texto, o Miqueias está dizendo o quê? Que o juízo de Deus, ele pode entrar em ação ou pode ser usado se o povo não mudasse. Porque ali havia muitos erros na questão da adoração a Levé. Levé é Senhor. Então, a adoração estava completamente desagradável aos olhos de Deus. E tinha que haver mudança. Então, em seguida, aqui, o profeta apresenta 3 coisas práticas que Deus pede que façamos. E aqui está o nosso tema. 3 coisas que Deus pede que façamos. E a primeira coisa que Deus quer que façamos é que pratiquemos a justiça. Eu não quero que entendam, que nós entendamos que eu estou dizendo que nós estamos sendo injustos. Não estou dizendo isso. Se você e eu, se nós estamos praticando a justiça, amém por isso. Mas é preciso aumentar mais. Praticar a justiça. Como a Bíblia traduz este versículo 8. A Bíblia BJ é a Bíblia de Jerusalém, ela traduz praticar o direito. A Bíblia de Jerusalém. A NVI, a Nova Versão Internacional, diz pratique a justiça. A BV é a Bíblia Viva, diz ser honesto e justo. A BLH, na linguagem de hoje, façamos o que é direito. Aqui eu gostaria de dizer algo para nós. Aliás, irmão, a palavra de Deus está nos dizendo algo no livro de Romanos, no capítulo 3, verso 23 e 24. Todos os homens são culpados perante Deus. A única forma de reconhecer isto é se satisfazendo da justiça de Deus. Por quê? Porque nós somos justificados.
Nós não somos mais culpados do nosso pecado, nós somos justificados por Jesus. Ele nos justificou com a sua graça, com a sua misericórdia. Então, o que faz um justo? Éramos culpados, Deus com a sua misericórdia nos redimiu. Foi falado aqui na ceia que nós somos pecadores, porém pecadores redimidos. Alguém que foi justificado pelo sangue de Jesus. E o que faz um justo? Pratica a justiça. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. O justo, ele vive praticando a justiça, porque nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. O justo não tem inveja, o justo não tem ciúme, o justo não é orgulhoso, porque isso é obra da carne. Certa vez eu fui visitar um casal que estava com alguma dificuldade de relacionamento e eu os perguntei: vocês se amam? Sim. Sim, os amamos? Então por que vocês têm ciúmes um do outro? Porque o amor não abre de ciúmes. Porque os ciúmes, a inveja, são obras da carne. E Deus pede de cada um de nós que pratiquemos a justiça. E praticar a justiça é diferente de querer justiça. Sabe que muitas das vezes, quando alguém age de forma injusta conosco, nós dizemos, nós queremos justiça. Nós queremos justiça, nós estamos dizendo, nós queremos vingança. Praticar a justiça é diferente. Praticar a justiça é algo individual. É algo que eu posso fazer. Não estou pedindo para ninguém fazer. Eu pratico a justiça de Deus e você pratica a justiça de Deus. Deus pode pedir para nós que pratiquemos a justiça, porque essa é a sua vontade, praticar a justiça. Pedir a justiça, fazer justiça, é Deus que faz. Nós não podemos fazer justiça, nem sequer pedir justiça. Eu quero justiça. Diga assim, eu quero vingança. Não podemos dizer isso. Então, praticar a justiça, o que vem a ser? Eu tenho aqui algumas ideias, é lógico que vocês podem ter outras ideias também. Praticar a justiça é ser honesto, ser fiel a Deus, ser justo com o trabalho de Deus, ser sincero. O termo é um termo hebraico. Estou falando meio atrapalhado, estou com um problema na boca. Desculpa aí. É um termo hebraico. Eu não sou muito bom no hebraico. Certa vez alguém perguntou para um irmão: você domina bem o grego? Ele disse: depende do tamanho do cara. Se for pequenininho, eu domino. Se for grande, não. Então eu não domino bem aqui o hebraico. Mas quem estiver marcando aí esse termo aqui, eu vou soletrar aqui. Depois você procura o significado do termo grego hebraico para justiça. É T-S-P-S-E-D-E-Q. Então, esse termo aí se refere ao padrão moral e ético que a palavra de Deus nos ensina. Quem concorda comigo que nós temos que praticar a palavra de Deus, diga amém. Tudo que está na palavra de Deus é escrito para a gente praticar. Padrão de Deus. Então, de forma bem resumida, praticar a justiça é ser justo, cumprir o nosso dever, se empenhar no trabalho de Deus, não pagar o mal com o mal, ser repreensível, e ser repreensível não é ser perfeito. O Noé, ele foi chamado de justo e de perfeito. Será que Noé não tinha pecado? Tinha pecado. Mas ele foi chamado de justo e perfeito porque Deus viu algo nele que o agradou, que agradou a Deus.
Então, ser irrepreensível não é ser perfeito, mas é não dar motivo para ninguém falar dele. Olha, imagina aquele irmão, olha, diz que é cristão, está fazendo isso, fazendo aquilo. Igual eu vi ontem num estudo, alguém dizendo assim, fulano diz que é cristão, chega aqui tem o Espírito Santo que pega a Bíblia e vai para a balada, que no domingo vai para a igreja. Olha só que situação. Como é que pode alguém ser cristão desse jeito? Eu falei, não é cristão, não. Porque cristão não faz isso. Tá bom? Então, não julgar ninguém, isso é praticar a justiça de Deus. Quando eu digo não julgar ninguém, alguém pode dizer, pode até pensar que tem aquela passagem que Jesus fala que nós devemos julgar entre nós. Mas esse julgamento aqui é um tal do julgamento temerário. O que é um julgamento temerário? Você julgar a pessoa sem ter provas concretas. Alguém viu ele estou falando dele porque eu conheço ele, né? Está no bar fumando uma tubaína. Aí alguém passa e diz, olha, estava no bar tomando cerveja. Está mexendo na cara. Não vai olhar o que o irmão está fazendo. Isso é um julgamento temerário. Não devemos fazer isso, julgar ninguém sem ter prova. Tem que pesquisar para ver se aquilo que estão falando dele é verdade. Tá bom? Essa é a primeira coisa que Deus pede de nós. A segunda coisa está no verso 8 também. Deus pede de nós que amemos a misericórdia. Foi falado muitas vezes aqui, nos hinos, na oração do alguém também falou aqui. A misericórdia de Deus dura para sempre. Então, o que é amar a misericórdia? Amar a misericórdia. Porque o hebraico pode ser traduzido, misericórdia pode ser traduzido por bondade, generosidade, compaixão, fidelidade. Quando nós somos misericordiosos com as pessoas, nós estamos demonstrando amor para Deus. E assim, estamos também obedecendo o que Deus está pedindo aí no verso 8, que é amar a misericórdia. Sabe como nós demonstramos? Eu tenho um exemplo aqui, você pode ter vários aí também, mas eu vou citar pelo menos um aqui, de como nós demonstramos misericórdia para com as pessoas quando nós pregamos o Evangelho para elas. Foi isso que Jesus fez por nós. Foi isso que Deus fez por nós. Teve misericórdia de nós. E pregou a palavra de Deus para nós, e nós nos arrependemos, e hoje estamos aqui, reunidos, igreja, com filhos de Deus, por meio de Jesus, por meio do batismo, graças à misericórdia de Deus. Devemos amar a misericórdia, podemos demonstrar misericórdia ajudando as pessoas com alimentos, com roupas, mas principalmente pregando o Evangelho para elas. A gente tem um trabalho com famílias venezuelanas e, ao meu ver, é algo muito importante, mas nós temos ajudado com roupas, com as necessidades físicas, mas também, principalmente com a necessidade espiritual, com a pregação do Evangelho. E eu acredito que nós estamos demonstrando misericórdia, nós estamos amando a misericórdia de Deus que Ele tem para conosco. Isso Deus pede de nós, que amemos a misericórdia. Deus tem um profundo amor por nós. Deus nos amou, segundo o João, de tal maneira. Nós podemos, quando nós usamos essa expressão de tal maneira, é alguém que não acha uma palavra definida para dizer que é muito amor. De tal maneira que deu Jesus para morrer por nós. Muito bom. Eu, particularmente, eu acho muito bom
quando eu consigo ajudar alguém. Não é que eu estou animado com a situação dela, mas na vida da gente, muitas das vezes nós temos que passar por algo que ninguém vai passar por nós. É a gente mesmo que tem que passar. E às vezes na nossa vida a gente tem dificuldade, e eu já passei. E eu recebi ajuda, e graças a Deus hoje eu estou aqui de pé e servindo a Deus, e agradeço a alguém que me ajudou. Então a vida às vezes oferece momentos que a gente é obrigado a passar por aquilo. E quando alguém nos ajuda, é maravilhoso. E Deus já nos deu, através da sua misericórdia, nos deu um presente, a salvação. Quando você recebe um presente, alguém te dá um presente, você vai agradecer a quem? Eu acredito que você vai agradecer com a pessoa que te deu aquele presente. Então Jesus nos deu um presente, nos deu uma salvação, que devemos ser muito gratos a Deus e amar essa misericórdia que Deus tem para conosco. Eu acho muito interessante isso. E nós amamos a misericórdia quando nós nos compadecemos dos nossos semelhantes. Nós temos um exemplo disso. Em Lucas, no capítulo 10, os versos 33 a 37, nós vemos ali a famosa parábola do bom samaritano. Nós vemos ali dois tipos de pessoas. Vendo aquele necessitado ali, caído, precisando de ajuda, saiu para os lados e disse: eu vou para o culto, eu vou para o templo. Eu não posso atender esse cidadão. Eu tenho um compromisso muito importante. Tem alguma coisa de errado nisso? Vamos supor, se você está vindo para cá, ali na avenida, para cá, avenida, tem um cidadão caído, dizendo assim: olha, eu preciso da sua ajuda, preciso que você me leve para o médico porque eu estou morrendo. Aí você diz: eu tenho que ir para o culto, porque o culto é importante. E deixa ele cair do lado. Você usou de misericórdia? Você usou de misericórdia? Eu faria isso. Mas isso é ele. Eu faria. Eu vou atender você. Vou te levar no hospital. Como aquele homem fez. Levou o doente no hospital e disse: cuida dele. Eu vou lá ali, quando eu voltar, eu pago a despesa. Eu faria assim: eu vou levar ele no culto, e eu diria para o Valdir, por exemplo, ou outro irmão, que olha, eu não vou conseguir ir no culto agora, eu vou levar essa pessoa doente, logo eu vou participar do culto. Ou se então, se você pode me falar alguma coisa da sua pregação que eu possa aprender para mim, para eu, o meu crescimento, mas eu vou levar esse cidadão no médico. Porque ele pode morrer. Como é que fica a sua situação? Eu faria isso. Não estou dizendo, não estou falando por você, estou falando por mim, que eu faria assim. Levo ele lá no médico, depois eu vou. Estou dizendo que o culto é menos importante? Não. Não estou dizendo isso. Mas a vida é bem importante e ele pode morrer. E dependendo de mim, ele pode depender de mim, amigo. Isso eu entendo como amar a misericórdia. Então, quando nós demonstramos amor para com as pessoas, obedecendo a Deus, o mandamento de Deus, nós somos abençoados, porque Deus tem prazer em nos abençoar. É no livro de Deuteronômio 28, nos versos 1 e 2. Deus tem prazer em nos abençoar. Quando nós obedecemos, e aqui eu repito, não se trata de questão de negociação. Senhor, eu vou te obedecer, mas você me abençoa. Não se trata disso. É uma questão de um viver cristão. Nós praticamos a vontade de Deus, que Deus pede, e Ele nos abençoa, porque Ele tem prazer em nos abençoar. Cristo
Cristo, já no Novo Testamento, ele diz que felizes são os misericordiosos. Olha só, que felicidade, né? Por isso que eu mencionei aqui que eu tenho prazer em ajudar as pessoas, e eu não estou falando isso para me engrandecer. Não, não preciso falar isso. São coisas que eu vivo no dia a dia. Eu vejo no dia a dia. Eu acredito que o Gilson, né? Ele me chamou de pastor, não foi pelo terno. Porque pastor é aquele que cuida do outro. Você cuida do seu irmão, você cuida da sua família, você é pastor. Eu conheço muitos, eu trabalho lá, assim, convivo na realidade no meio de muita gente pentecostal. E eu sou tratado como pastor. Pastor até que me chama pastor Hermínio. Não sabe o meu nome, me chama. Mas quando você demonstra amor com o próximo, com as pessoas, você dá a característica de pastor. Porque pastor não é um homem bem vestido, elegante, falante. Eu não entendo com alguém que é pastor assim, mas alguém que cuida. Alguém que cuida do irmão, da irmã, da família. Esse é chamado de pastor. Eu entendo assim. Eu espero que não desça pelo paletó, né? Brincadeira. Então Jesus diz que felizes, bem-aventurados, felizes são os misericordiosos. A terceira e última coisa que Deus pede de nós, está também no verso 8. Deus pede que andemos humildemente com Ele. Sabe, irmãos, que uma das coisas, para Deus, uma das coisas que mais embeleza a vida do cristão é a humildade. Dá aquele tempero na vida do cristão. Quando você chega, ou seja, nós somos uma pessoa humilde, quando nós chegamos perto de alguém já vai entender. Eu estou usando o meu exemplo aqui, posso usar mais uma vez. Onde parou um lugar, ele queria me vender sexta-feira. Ele queria me vender um produto. Aí, conversando, ele pediu um valor, eu falei, não, tem tanto, você quer tanto? Aí ele falou assim, eu estou vendo que você é um cara que tem um coração bom. E eu não fiz nada com ele, né? Nós estamos só negociando. Então, quer dizer, você é um cara que tem um coração bom. Você é um cara bastante humilde. Não é só que está negociando, é negócio. Mas o que eu estou querendo dizer é que a humildade, quando você chega perto de alguém, se você e eu, se nós somos humildes, as pessoas irão perceber logo de cara. Porque dá um brilho. Só que se você for arrogante, também vai aparecer. Mas sabe o que as pessoas irão dizer para alguém que é arrogante e não humilde? Não, você cidadão diz que é cristão, parece que tem um rei na barriga. Sabe essas expressões? Nunca devemos querer ouvi-las. Porque a humildade dá um brilho na nossa vida. E o que vem a ser andar humildemente com o seu Deus? É ser submisso a Ele, é obedecer a sua palavra, é reconhecer que depende de Deus. Nós temos, quando você olha a história das linhagens, por exemplo, a linhagem do Caim, não era uma linhagem humilde. Uma linhagem que o Caim nunca reconheceu que precisava de Deus, que dependia de Deus. Ele se queixou, de fato, mas ele estava se lamentando porque Deus tirou a chance dele produzir na terra. Mas não é que ele era humilde. Mas nós temos uma linhagem de pessoas que reconheceu que dependia de Deus. A linhagem do Sete. Logo veio o Enos. O Enos significa fragilidade, dependência de Deus. O Enos reconheceu que dependia de Deus. A linhagem do Sete.
Enoque andou com Caim. Nós temos a obra aí. Enoque reconheceu que, ou melhor, Enoque andou humilde com Deus, em Hebreus capítulo 11, verso 5. Noé andou com Deus, Gênesis 6, 9. Noé era justo, aquilo que nós falamos no começo, Noé era justo, perfeito aos olhos de Deus. Noé tinha pecado? Tinha. Então como é que Deus disse que era perfeito? E a própria Bíblia diz que não tem um sequer perfeito, somente Jesus é perfeito. Então Deus está se contradizendo? Não. Deus não está se contradizendo. Noé era perfeito na sua linhagem. Não era? Quando o teu filho, quem tem filho, quando o nosso filho faz algo que nos agrada, nós dizemos assim, nossa, meu filho foi perfeito. Não significa que ele não tem pecado. Foi perfeito naquela atitude dele. E Noé foi perfeito na sua linhagem e Deus viu algo que agradou a Deus. Noé. Quem anda com Deus tem que andar os mesmos passos de Deus. Você sabe o que é andar com alguém? Quando nós estamos andando com alguém, quem tem namorada, ou mesmo casal, quer andar com a esposa, anda assim, não dá. Você está andando com ela. Se você vai na frente e ela vai atrás, você não está andando com ela. Você está andando sozinho. Então, quem anda com Deus tem que andar de mãos dadas com Deus. Como assim, mãos dadas com Deus? Andar com Deus é entender que Deus está morando dentro de nós. Deus se mudou da Arca da Aliança para dentro de nós. O Paulo, já no Novo Testamento, diz que Deus não mora mais em templo feito por mãos humanas. Deus está aqui. Amém? Porque nós estamos aqui. Quando nós vamos embora, Deus não vai ficar morando aqui. Deus vai conosco. Porque Deus mora dentro de nós. É lógico que o lugar fica guardado por Deus, protegido por Deus. Mas Deus mora dentro de nós e andar com Deus é andar passo a passo. Os passos de Deus. Se você anda em passos diferentes, nós não estamos andando com Deus. Nós estamos andando na frente e Deus andando na frente. E andar com Deus é andar junto. Andar humildemente com Deus. Tiago capítulo 4 diz que humilhai-vos diante de Deus. Tem um hino no canto. Humilhai-vos diante de Deus. Conhece? Conhece? Então humilhai-vos diante de Deus e Ele fará o que conosco? Nos exaltará. Andar com Deus é entender que Deus mora de fato dentro de nós. Quando nós saímos aqui, de fato, Deus vai conosco, porque Ele mora dentro de nós. Quero terminar aqui dizendo que esses 3 pedidos de Deus precisam ser praticados constantemente nas nossas vidas. Praticar a justiça, o amor. É algo que precisa fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. O próprio Jesus disse isso. Praticar o amor, a bondade. E Jesus disse que nós demonstramos que somos discípulos de Jesus se tivermos amor para com as pessoas. E eu espero aqui com esta mensagem ter atendido o propósito. Que propósito? Para a gente continuar praticando o que Deus pede de nós. Aqui eu só mencionei apenas 3 pedidos. Mas tem muitas outras coisas que Deus pede que pratiquemos, façamos e que é da sua vontade. Que Deus possa abençoar todos e mais uma vez eu agradeço o convite e de fato Deus possa continuar nos abençoando. Amém? Amém.